uma marca, felizmente, assim, acho que inapagável, né, na minha formação. Hoje eu sei do que a autogestão é capaz. Ou seja, na verdade, eu acho que todos os chamados grandes problemas brasileiros seriam resolvidos pela autogestão. Habitação, saúde, educação, trabalho, tá? Então, assim, na época que a autogestão, porque a autogestão começou em cidades de governos de esquerda, né? Começou com a Erundina em São Paulo, o Chico Ferramenta em Ipatinga, o Patrus aqui em Belo Horizonte, enfim. E foi virar um programa nacional no governo Lula, com o programa de crédito solidário. Eu me lembro muito bem que quando o programa foi lançado, o Sinduscom, ele soltou uma nota, várias, na verdade, deram entrevista, dizendo que era uma responsabilidade do governo Lula colocar dinheiro na mão de quem não sabe construir. Né? E isso, na verdade, a autogestão nessas cidades onde ela aconteceu, ela mostrou o contrário. Ela mostrou o contrário. É como se hoje, se a gente pegasse o recurso destinado ao Minha Casa Minha Vida, que as construtoras vivem falando que não dá para fazer nada, que só dá para fazer aqueles 40 metros quadrados e não tem jeito de ser melhor do que aquilo, é como se a gente pegasse esse mesmo recurso, que foi o que aconteceu na época. Eu me lembro muito bem da planilha do primeiro mutirão autogestionário de Ipatinga, que a referência era o valor de mercado. Quando as construtoras constroem para o Estado, qual que era esse valor? É como se fosse hoje os 90 mil aí do Minha Casa Minha Vida. E com esse recurso, nós fizemos a planilha para 200 unidades. A previsão era o projeto do Cássio Veloso, a previsão de expansão era vertical, eram sobrados, mas isso ficaria por conta dos moradores. Olha, esse recurso era para um cronograma de obras de 18 meses. Nós levamos 26 meses para executar esse conjunto, porque a prefeitura não estava tendo recurso para liberar naquela frequência. Então, a gente negociou com a prefeitura, associação habitacional, assessoria e tal. Então, falou, não, nós vamos liberar 60% desse recurso, porque a gente não está em 100% de caixa. Então, isso levou o período que era de 18 para 26, tá? Não teve nenhuma complementação desse recurso, nós não pedimos nenhuma ajuste. Com esse mesmo recurso, nós construímos o primeiro pavimento, o segundo pavimento, recuperamos a nascente, fizemos pomar, né? Fizemos uma fábrica de pré-moldados, ao invés de comprar laje no mercado, vigotas, nós compramos equipamento, montamos, formamos mão de obra para alvenaria estrutural. A maior parte dos profissionais da época boa da autogestão, que estavam no mercado de alvenaria estrutural, era formado nos mutirões, como mutirante, como família integrante. A Senir, que é a mestra de obras que muita gente conhece, que está aí na praça, porque todo mundo sabe que ela é ótima e é uma mestre de obras e a alvenaria estrutural dela é de primeira linha, ela foi formada no mutirão do Vila Régia. Né? Então, assim, a autogestão, ela não só desmentiu isso de que a gente não sabe construir, porque nós construímos mais e melhor, né? Nós mudamos daquele modelito que era o único que estava no mercado, né? Que era o que as construtoras impunham, e construímos mais do que aquilo, ainda formamos, né, muita gente, não só na questão da produção, mas na própria questão da gestão. Né? O cara que fazia contabilidade era de família mutirante, o cara do almoxarifado, o comprador, enfim. A autogestão é um recurso que movimenta a economia no lugar onde precisa desse dinheiro. Né? Então, assim, hoje eu acredito que assim, a autogestão foi combatida de todas as formas, o programa de crédito solidário, a gente tinha dificuldade dentro da própria Caixa Econômica Federal, né? Assim, as regras, como tivemos também na prefeitura, as regras para a autogestão eram muito mais rigorosas do que sempre foi com as construtoras, né? E até
acabar com o programa Crédito Solidário, que virou Minha Casa Minha Vida, e como prêmio de consolação, Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Toda vez que a gente é chamado, né, Associação Os Arquitetos Sem Fronteiras, vez por outra aparecem grupos e perguntando se a gente faz assessoria para acessar o Minha Casa Minha Vida Entidades, eu sempre falo o seguinte, olha, gente, a gente pode até topar. Agora não, porque eu não estou mais na dedicação, eu sou dedicação exclusiva na federal agora, né? Mas enquanto eu ainda estava na ASF, ativa na ASF, a gente dizia o seguinte, nós podemos até topar, mas vocês têm que ter muito consciência dos obstáculos que nós vamos enfrentar. Porque esse programa não é para dar certo. Ele não é para dar certo. A autogestão não pode funcionar num país dominado pela iniciativa privada. Ela ameaça, né? Quanto mais bem-sucedida for a autogestão, mais inimigos nós vamos atrair. Então, quando começou o crédito solidário, coisa que, quando a gente ainda estava fazendo localmente, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Ipatinga, enquanto era local, a gente tinha, né, assim, críticas, tinha reação das construtoras, porque estava ameaçando o mercado delas, etc. Mas era uma coisa, não era muito agressiva. Quando virou um programa nacional, foi assim, de todos os lados, né? Então, o crédito solidário, nós temos aqui em Belo Horizonte vários conjuntos habitacionais que foram produzidos no crédito solidário, mas todos eles teve problema com liberação de recurso, teve problemas. O Residencial Serra Verde, que é um modelo muito legal de autoprodução, porque nós começamos com a autogestão desde a fase de concepção. Então, todo o desenho dele, tanto o desenho do conjunto quanto dos apartamentos, é completamente distinto, porque passou por um processo de concepção autogerida. Então, a gente foi na Escola de Arquitetura, PUC, Escola de Arquitetura, e a ASCA, que é a Associação dos Moradores Sem Casa, né? É um conjunto muito melhor do que todos os que foram construídos pela iniciativa privada, né? Aqueles predinhos um do lado do outro, sem nenhuma alternativa que não aquele padrão que a gente está conhecido. Agora, depois de envolver tanto com construção e perceber o impacto disso no território, e território, quando eu falo território, não é só a questão ambiental, físico-ambiental, é gente também. Então, é esse impacto. Como que ele pode ser minimizado quando é um processo autogerido, né? Isso, para mim, ficou evidente em vários dos trabalhos, com todas as dificuldades que a gente tem, né? De repassar recurso para associações, né? Na PUC, por exemplo, nós tivemos um projeto junto com a Secretaria de Defesa Social do Estado, e o projeto aprovado, ele tinha a previsão de repasse de recurso para a associação na fase de execução, que era a recuperação do córrego do Pastinho, ali no Morro das Pedras. Nesse momento do repasse, a assessoria jurídica da PUC, embora tenha assinado o contrato junto com a gente, não permitiu o repasse. Nós tivemos que devolver o dinheiro, né? Foi uma frustração. O córrego do Pastinho é um dos poucos tributários do Piteiras, que está ali enterrado debaixo da Barão Homem de Melo, né? A bacia do Piteiras é o Barão Homem de Melo e o córrego da Chácara, que vem aqui da Silva Lobo. Os dois vão encontrar com Arrudas lá embaixo, no final da Silva Lobo. O córrego do Pastinhos é um pequeno bracinho, eram 300 famílias em volta, com a água, o córrego ainda em leito natural. E esse trabalho, que foi em várias etapas, era uma equipe composta de estudantes e arquitetos recém-formados da PUC e mais moradores. A equipe era meio a meio. Tinha 5 estagiários, tinha 5 moradores. Contratado na equipe. Porque essa história de participação que o cara tem que voluntariamente, depois que ele consegue fazer tudo na vida, trabalhar, cuidar, e PPP ainda vai para reunião, ainda vai para... Isso não funciona, sabe? Se eu quero, de fato, que as pessoas participem, eu tenho que criar condição de igualdade
entre as pessoas que estão na equipe. Então, esses caras, os moradores, foram eles que escolheram de todas as faixas etárias, eles eram contratados pela PUC, coisa que nós conseguimos fazer num primeiro contrato, no segundo, a assessoria jurídica já barrou, que não tinha jeito, porque não dava para contratar gente que era de fora, ele não enquadrava como professor, ele não enquadrava como aluno, eles não aceitavam ser contratados como serviços gerais, que foi o que aconteceu da primeira vez, enfim. Tem todos os obstáculos a isso, sabe, Beth? Mas eu acho que se a gente, de fato, quisesse resolver as questões emergentes urbanas, autogestão por micro-unidade, pequenas unidades, porque você perguntou para mim, tem solução para os impactos, por exemplo, do Vila Viva? Eu não diria nem que é para o impacto do Vila Viva, eu diria que é para os impactos das intervenções urbanas nas cidades modernas, como a gente tem feito, né? Nós temos um repertório que é aquele repertório de dominação da natureza, né? Então, isso, para as construtoras, assim, é bom. Ele já domina aquilo. É para rebaixar aqui 20 metros, beleza. É para fazer uma contenção com 20 de extensão por 8 de altura, ok. Eu não vou estar aqui para depois esse ambiente me impactar diretamente. Mas isso impacta a cidade como um todo. Então, eu acho que na verdade, assim, nós precisamos aprender a recuperar. Então, assim, se eu pudesse, eu falava, ninguém constrói mais nada novo. Nada enquanto não recuperarmos a capacidade já instalada. Então, os prédios de Santa Teresa, que a gente assessorava como escritório de integração da PUC, os prédios de Santa Teresa é isso. Aquilo é patrimônio de nós todos. Ele impacta a cidade igualmente. É claro que ele impacta mais diretamente quem está ali no entorno, mas ele está no fundo do Vale do Arrudas. A recuperação dele poderia repercutir beneficamente do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, econômico, político. Não, as famílias moradoras não estão lá mais. Né? Assim, outros interesses já determinaram sobre ela. Então, eu sei que é uma coisa assim, muito longe da nossa realidade, né? Eu acho que eu vou morrer sem ver isso, mas é isso que eu partilho com meus alunos. Eu falo, porque todos eles, meus alunos, eu dou uma disciplina hoje na Federal que chama Assentamentos Precários. Na verdade, ela é um nome enorme, né? Oficina Integrada de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Problemas de Urbanização e Recuperação de Assentamentos Precários. A gente chama de assentamentos precários. E nós trabalhamos diretamente nas favelas. Quando eu fiz o concurso para a escola, eu não entendi uma coisa que eu vim entender depois, porque a nossa prática era muito combatida, eu, a professora Júnia Ferrari, o professor Tiago Castelo Branco, enfim. E eu não entendia, assim, por que dessa crítica? Porque, bom, para trabalhar com assentamentos precários, eu fiz um concurso, eu falei foi disso, eu defendi foi isso, eu faço é assim. Eu vou lá e vou entender o que está acontecendo. Na verdade, eu fui entender que essa disciplina, ela foi criada com outra expectativa, uma expectativa de formar profissional para atender o Estado, que vai atender a essas pessoas. Então, indiretamente. Mas a minha prática sempre foi de assessoria direta. Então, esse bypass, eu não fazia. E nem, né, assim, nunca fechei caminho para os meus alunos. Eu falava, gente, vocês podem escolher. Né? Você pode escolher se o seu cliente é o morador ou se é o Estado. Né? Então, se for o Estado, o percurso é um. Se for o morador, o percurso é outro. Né? Então, nós trabalhamos diretamente nisso. Nesse trabalho, alguns alunos, então, falando do meu sonho de consumo, né? Essa minha disciplina é obrigatória, são 120 horas. Primeiro sonho de consumo é que ela não fosse obrigatória, que viesse só quem tivesse interessado no assunto, embora a gente tenha uma receptividade muito grande dos alunos com essa abordagem. Não exatamente por ser assentamento precário, mas por ser uma prática no campo, por ser uma prática com um objeto real, que era uma coisa que eu brigava desde a época que eu era estudante. Por que eu tenho que inventar um tema se eu tenho tanta necessidade, tanta urgência? Como na escola, quando eu era aluna,
eu era estagiária, eu era extensionista. E o trabalho que eu fazia, a gente não dava conta pela demanda que chegava. Imagina, com tanta demanda real, por que eu tenho que ficar inventando, desenvolvendo, gastando horas da minha vida com um tema que o professor tirou da cartola? Né? Na época que eu fui estudante, eu projetei, por exemplo, um conjunto habitacional lá na Lagoa do Nado. Né? Eu ia lá na Lagoa do Nado e falava, gente, mas isso aqui não é para construir um conjunto habitacional. Na hora que você vai conversar, discutir com o professor, ele fala, não, isso aqui é um exercício acadêmico, isso aqui... Na verdade, não era um exercício acadêmico, era uma tentativa de uma parte do mercado que se interessava, não que aquilo fosse preservado, que aquilo virasse um conjunto habitacional. Virou um parque, né? Enfim, virou um parque com todos os problemas, porque eu também acho que parque não pode ser essa coisa gerida de longe pelo Estado, tem que ser autogerido, né? Então, as áreas de parque ficam abandonadas, cercadas e abandonadas, com buracos de pessoa entrar. Então, o Vila Viva, por exemplo, ele, junto com o Drenurbis, ele decretou todos os córregos em leito natural, ou seja, os que não estão na cidade formal, nem estão na área da Copasa ou dentro do Parque das Mangabeiras, enfim. Né? Todos os córregos que não são espaços especializados estão dentro de áreas de favela. As favelas foram construindo, foi esse movimento que eu mapeei na minha tese. Como que as favelas foram se deslocando à medida que a urbanização ia expulsando. As favelas começaram dentro do Plano de Arão Reis, aqui onde vocês estão, na FUMEC, aqui, eu fui mapeando essas pequenas favelas, esses resíduos, e mostrando que elas estão ou na cabeceira do Córrego do Cardoso, ou no Córrego do Leitão, ou no Córrego do Acabamundo. Com esses alunos, né? Porque o aluno, não vou dizer aluno, qualquer cidadão que de fato se debruce sobre a grave questão, né, das cidades contemporâneas e começa a procurar saída, ele tende a ficar desnorteado. Ele fala, não tem saída. Né? Eu pensava assim, é problema demais e só piora, e cada vez que tem dinheiro público envolvido, o problema cresce. Hoje eu vejo saída por experimentar e desenvolver, era isso que eu queria dizer, nós precisamos de desenvolver esse repertório, nós não sabemos como fazer diferente, nós precisamos aprender a fazer diferente. E aí, de novo, a unidade de aprendizado é micro-unidade, é micro-hidrográfico, é micro, é para que eu possa experimentar, para que eu possa descobrir com as pessoas que estão ali,